Olá pessoal, a nossa parada de hoje, já aqui no Uruguai, em Montevidéu, para você que não acompanhou o primeiro vídeo, aqui na nossa chegada, as primeiras impressões aqui no Uruguai, vou deixar aqui o link para vocês aqui em cima, tá? Nós estamos aqui na Praça da Espanha, início do centro histórico aqui de Montevidéu, ou como eles conhecem por aqui, La Ciudad Vieja. Do meu lado esquerdo está a Orla, o Rio da Prata. Aqui do meu lado direito, a Praça da Espanha, e é aqui que começa o nosso roteiro pelo Centro Histórico de Montevidéu, para a gente conhecer um pouco aqui da história local e também algumas curiosidades do país. O roteiro é bastante extenso, a gente tem bastante coisa para ver hoje. Pouco tempo eu diria, porque já é 12h30, ainda vou parar para almoçar, tem muita coisa para a gente ver, então vamos lá, porque hoje tem muita coisa legal pela frente. Ah, e falando nisso, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever e já deixa o seu joinha que ajuda bastante a gente aqui no Próxima Parada, tá legal? E vamos lá, agora é sério. Montevidéu é daquelas cidades que respiram história em cada esquina. E não tem lugar melhor para sentir essa alma antiga do que caminhando pelo seu centro histórico, a chamada Ciudad Vieja. Aqui, cada fachada tem algo para contar. Prédios do século XIX dividem espaço com cafés modernos, como se o passado e o presente tivessem feito as pazes para viverem lado a lado. O tempo não corre, ele caminha devagar entre ruas de pedra e varandas de ferro. Montevidéu nasceu aqui, entre o porto e as muralhas que já não existem mais. Foi nessa parte da cidade que os espanhóis ergueram os primeiros alicerces, com o Rio da Prata como testemunha silenciosa. A Praça Matriz, com sua fonte histórica, e a Catedral Metropolitana é o coração dessa memória viva. É onde o Uruguai começou a construir sua identidade, resistindo a invasões, celebrando independências e escrevendo sua própria história. O Teatro Solís, ali pertinho, é outro símbolo desse orgulho cultural. Inaugurado em 1856, já foi palco de grandes óperas e hoje segue sendo um templo da arte sul-americana. E basta dar um pouquinho mais para encontrar o Mercado del Puerto, onde tradição e sabor se encontram no cheiro irresistível da parrilhada. Montevidéu é feito de histórias, de luta, de arte, de liberdade. E caminhar por seu centro antigo é como abrir um livro sem páginas, onde cada rua é um capítulo e cada detalhe uma lembrança de que o passado ainda vive. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Esse daqui é o Teatro Solís, o teatro mais antigo aqui do Uruguai, um dos mais importantes teatros da América do Sul. Ele recebe este nome em homenagem ao primeiro navegador espanhol que navegou no Rio da Prata. Cara, a arquitetura desse teatro é simplesmente incrível. Ele foi construído em 1856. Eu não sei vocês, mas eu acho fascinante ter contato com uma estrutura tão antiga como essa do Teatro Solís. Tipo, olha quantos eventos históricos no mundo esse teatro já atravessou, sabe? Quantas gerações já passaram por aqui. Não é por acaso que é um dos mais importantes da América do Sul. Aqui atrás de mim está o prédio da Presidência da República aqui no Uruguai. Logo aqui na frente da presidência e atrás de mim está a Praça da Independência, um dos pontos mais importantes do centro histórico aqui de Montevidéu. Logo aqui atrás de mim também já tem uma barraca de frente para o prédio da presidência em protesto. Eu ainda não conversei com as pessoas, mas pelos cartazes aqui se tem muito protesto falando sobre privatização de água, né? Não sei se esse é um processo político que está acontecendo aqui no Uruguai também, né? No Brasil a gente tem enfrentado isso em diversos estados, o mais recente em São Paulo, e aqui estão protestando contra a privatização da água. Bom, não vou entrar nesses aspectos políticos, apesar de que quem acompanha o Próxima Parada já imagina qual é o nosso pensamento em relação a isso. Mas eu gosto muito de, quando estou visitando as cidades, principalmente capitais, ver esse termômetro político também, aquilo que está acontecendo aqui, o pensamento da sociedade em relação ao que está acontecendo. E eu vi isso na Colômbia, em Bogotá, agora estou vendo esse outro protesto por aqui.
Bom, é sinal de que isso, se isso está acontecendo, é porque a democracia dos lugares respira, né? Está funcionando. Aqui no centro histórico você se sente nanico, porque os monumentos são simplesmente enormes. Olha só para isso aqui. É gigante os prédios aqui, os monumentos, eles são muito grandes, então você se sente assim miudinho, mas é realmente impressionante a arquitetura dos prédios aqui em Montevidéu, principalmente esses prédios históricos, pela sua grandiosidade, pela sua beleza, a riqueza dos detalhes é realmente encantador. Isso encanta muito os nossos olhos. Simplesmente maravilhado com isso. Aqui atrás de mim está a estátua do Artigas. Esse é o principal nome, a principal figura do processo de independência aqui do Uruguai. Se em outros lugares da América do Sul tem, por exemplo, Simão Bolívar, aqui em Portugal, aqui no Uruguai está o Artigas. Ele é o principal símbolo e por isso tem essa homenagem imensa aqui para ele. O Uruguai teve um processo de desenvolvimento e independência bastante conturbado e diferente de muitos outros lugares da América do Sul, porque a ideia de se construir o Uruguai era como um estado tampão, né? Esse era um território muito disputado entre portugueses e espanhóis, entre Brasil e Argentina. Em um determinado momento pertenceu ao Brasil, em outro determinado momento pertenceu à Argentina. Muita guerra aconteceu aqui, principalmente na cidade de Colônia do Sacramento, que nós iremos conhecer nos próximos dias. E para se resolver essa situação que se alongou por muito e muito tempo, com muitas e muitas guerras, acabou que se decidiu criar o Uruguai como um estado tampão, e aí não ficou nem para o Brasil, nem para a Argentina, mas aqui tem uma fortíssima influência da cultura argentina, e acho que uma evidência disso, não só da Argentina, mas da Espanha, é o idioma que se fala por aqui, que é o espanhol. Ainda que esse espanhol também tenha muita influência da língua portuguesa, a gente percebe muitas características do dialeto gaúcho por aqui, mas o idioma é a língua espanhola. Ali atrás, como vocês podem ver, é a porta da cidade, é onde começa ali a entrada, de fato, né, da Praça da Independência, que eu entrei por outro caminho porque vinha do Teatro Solis. Aqui a Rua de Sarandi, ela me lembra muito o Alto da 15, para quem viu o vídeo lá em Curitiba, ou quem já conhece Curitiba, vai identificar o Alto da 15, aquela rua que é fechada para pedestres, né? E é uma rua muito bonita, essa daqui, e vou filmar para vocês verem. E pelas placas que tem aqui no local, fala que antigamente nesse espaço lá para 1700 ou um pouquinho antes de 1700, era um local onde acontecia muitos festejos civis e militares e inclusive corridas de touros. Esse local aqui foi ao longo do tempo sendo recheado de edifícios luxuosos e hoje tem essa belíssima arquitetura antiga aqui em volta da praça. Como dizem por aí, é verdade isso de que essas feiras aqui no Uruguai, você realmente encontra de tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Desde lembranças ao que nós chamamos de cacarecos, né? Que a gente não daria tanto valor no Brasil. Mas aqui se vende, cara, de tudo. Tudo que você quiser, você encontra. Eu tô buscando, sabe, aquelas coisas como imã, aquelas coisas meio de turista de lembrança, sabe? Meu pin para colocar na minha mochila, mas não quero comprar a primeira que eu ver, sabe? Eu tô buscando aquela coisa mais original, única, com personalidade. Então, hoje é meu primeiro dia aqui, eu vou esperar um pouquinho mais antes de comprar.
Encontrei ali sim algumas coisas bonitinhas, mas eu ainda não encontrei aquela coisa mais extraordinária que eu queria, sabe? Então eu vou esperar um pouquinho mais e vou continuar procurando, vou andando e uma hora eu vou encontrar. Ainda esse é só o primeiro de vários dias que nós temos aqui pelo Uruguai. Aqui ainda é a Praça da Constituição e além das feiras também tem esses bares e restaurantes por aqui para as pessoas ficarem. Eu acredito que isso seja um ponto boêmio da cidade, é bem bonito, mas também os preços daqui... Bom, o que dizem que os preços aqui no Uruguai são mesmo altos, né? Para o que nós estamos acostumados no Brasil, mas aqui é um pouquinho mais. Então, por exemplo, algumas refeições aqui, como sanduíches, duas porções médias assim de entrada, está custando 900 pesos uruguaios, isso na conversão ali algo em torno de 120, 130 reais. Bom, eu sinceramente acho caro, caro mesmo para o padrão de São Paulo, né, que é o padrão que eu estou mais acostumado hoje em dia. Agora eu estou voltando aqui na rua do Teatro Solis. Eu recebi um panfleto um pouco antes de chegar ali na Praça da Constituição. E, bom, parece que tem um prato do dia que está em torno de uns 60 reais. É em conta, é um preço em conta em relação aos preços aqui dessa região. Então eu vou lá. Para quem me acompanha, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, sabe que sempre tem um momento, um dia e tal, que eu faço refeições meio turísticas, mas ao longo da maior parte da minha viagem, eu sempre busco restaurantes fora desse... Olha, tá acontecendo algum evento ali. Acho que vou ter uma outra parada antes de ir pro almoço, mas eu sempre busco almoçar em um lugar assim, fora da zona turística, para poder economizar um pouco, né? E depois de assistir essa manifestação cultural chamada Candombe, no Uruguai, eu fui para aquele almoço lá que eu falei para vocês. E aí teve entrada, teve também bebida e teve o prato principal, tudo naquele preço especial do prato do dia. Vou dar uma dica para vocês de como eu tenho me virado aqui no Uruguai, como eu me virei também lá na Colômbia em relação a câmbio. A gente perde muito dinheiro quando vai fazer a conversão nessas casas de câmbio convencionais, né? E o que é que eu tenho feito? O que é que eu fiz lá na Colômbia que eu tenho feito agora? Utilizei muito o meu cartão Wise. Para vocês terem ideia, eu vim aqui para o Uruguai sem fazer a conversão de um único real. Um único real. E neste momento eu não tenho nenhuma cédula física de pesos uruguaios, tá? Meu dinheiro está em pesos uruguaios, porém na minha conta digital da Wise. E aqui eu faço todos os pagamentos com cartão de débito, né? Então não preciso me preocupar com isso, acho mais prático, mais seguro e mais econômico, porque eu não perco dinheiro fazendo a conversão como nas casas de câmbio tradicionais, né? Que realmente a gente perde muito de dinheiro. Aí você pode falar assim, Rafael, mas se os lugares que não aceitam? Bom, neste momento eu ainda não encontrei nenhum lugar que não aceitasse cartão.
Porém, você pode sacar em qualquer caixa eletrônico, de qualquer país que você estiver. A Wise está presente em mais de 180 países no mundo. Você pode sacar em qualquer caixa eletrônico uma determinada quantidade de dinheiro, tá? Em cada saque. Varia de país para país. Aqui no Uruguai eu posso fazer saque de até R$ 1.400 e a Wise me dá saques gratuitos, 2 saques por mês. E aí o que que acontece? Você só paga a taxa do banco que você vai sacar e essa taxa é de cada banco. É uma taxa pequena, então varia também de banco para banco. Então é isso, é muito mais prático, muito mais econômico. Se você quiser, não tem, mas quer ter um cartão da Wise, é só clicar aqui no link que vocês vão ver na descrição desse vídeo, ou no link da bio lá no Instagram, que vocês vão ter acesso ao nosso link. Clicando no nosso link, você ajuda o canal e também, além disso, você ganha uma conversão de até R$ 3.000 sem nenhuma taxa. A sua primeira conversão para a Wise de até R$ 3.000 para qualquer moeda vai ser totalmente gratuita. Então não perde essa oportunidade, faz isso, porque, cara, você vai me agradecer depois, vai economizar muito na sua viagem na hora de converter dinheiro, fora na praticidade e segurança de contar com um banco internacional. Chegamos aqui no Mercado do Porto, um dos principais pontos turísticos aqui de Montevidéu, e dizem que aqui tem o melhor churrasco do Uruguai, a famosa parrilla uruguaia. Porém, não vai ser hoje que eu vou experimentar por aqui. Hoje eu vim só conhecer mesmo, eu já almocei, fiquei um pouco distraído, eu já almocei, então não vai ser hoje que eu vou experimentar o churrasco uruguaio. Vai ter um dia específico que eu vou separar para ver aqui, mas eu não podia deixar de passar aqui no Mercado do Porto para filmar e mostrar para vocês, já que a gente está mostrando o centro histórico daqui. Estava aqui andando pelo Mercado do Porto, ó, quando encontro a camisa do Bahia. Quando eu falo para vocês, ó, que o Bahia é o mundo, também tem, ó, 15 de Piracicaba, do ABC de Natal. Es para usted la mejor y mayor equipo, más grande equipo de Brasil. De Brasil, San Pablo. São Paulo? San Pablo. Y el segundo. El segundo, no, no existen, los otros no existen. Aguante Chaca y San Pablo. A energia do Mercado do Porto é sensacional. Eu diria que quem vem aqui é parada obrigatória. Faz jus à sua fama, a energia é muito legal. É um lugar pequeno, eu achei que fosse muito maior, mas apesar de ser pequeno, é um lugar muito fácil de você se perder, porque os corredores são estreitos, né? Mas eles não são retos. Então você fica dando volta nas lojas, então de repente você começa a se perder, você não sabe mais de onde veio, para onde você está de fato indo, você começa a passar no mesmo lugar várias vezes, vira um labirinto apesar de ser pequeno. Então eu diria a você que é realmente parada obrigatória, não sei ainda se tem de fato o melhor churrasco do Uruguai, tem que provar para saber, mas deu para ver ali que tem muito restaurante legal, energia muito bacana, o povo muito animado, nossa, é incrível, assim, o acolhimento das pessoas, a receptividade, a galera me cumprimentando pela camisa do Bahia, assim, o pessoal reconhecendo, falando baiano e tudo mais. Então, muito legal, assim, o acolhimento aqui no Uruguai, acho que poucas pessoas falam
sobre isso, sobre o quanto o povo uruguaio é acolhedor, porque eu estou ainda nas minhas primeiras 24 horas aqui no Uruguai, mas eu me sinto muito bem acolhido, muito bem recebido pelo povo uruguaio e não tem como não destacar isso aqui para vocês. Então, quem vier aqui para Montevidéu, não deixe de vir aqui no Mercado do Porto, porque você vai gostar. Esse é o Café La Farmácia, é uma das principais cafeterias aqui de Montevidéu. Ela é extremamente famosa, principalmente entre os turistas. Mas não é hoje que eu vou conhecer nem o La Farmácia, nem a outra cafeteria que é extremamente famosa aqui em Montevidéu, que se chama Café Brasileiro. Eu quero conhecer eles, hoje eu não vou porque não tô com fome agora, para ser honesto. Eu almocei meio tarde, apesar de que são 13h30, mas como eu almocei tem mais ou menos 1h30, eu não tô com vontade de comer nada, então não vou comer só para participar ali do negócio. Ainda quero retornar, porque eu quero fazer ainda um vídeo para vocês com um roteiro, digamos assim, um dia típico de um local, e no meu roteiro coloquei o café brasileiro. Então, talvez em algum momento eu passe no La Farmácia também, ao longo dos dias, mas também não preciso experimentar tudo no primeiro dia, né? Você sabe quando o brasileiro passa num lugar, ó, por quê? Como vocês puderam ver agora, ali é o café brasileiro que eu falei para vocês. Ele fica a 1 quadra de distância do La Farmácia. E apesar do nome, o café brasileiro, ele não tem a ver com ter sido criado por um brasileiro ou algo do tipo que talvez vocês estejam pensando. Era porque o café, na época que ele foi criado, se eu não estou enganado, em 1870, o café era popularmente conhecido naquela época como um produto brasileiro. Então, por isso, o nome Café Brasileiro. E esse era um lugar que, na época, reunia muitas figuras importantes aqui no Uruguai, como, por exemplo, jornalistas e políticos. Voltamos aqui para Arambla, como os uruguaios chamam a orla. E estamos chegando aqui na reta final do nosso vídeo. Vamos para a nossa última parada desse vídeo de hoje. Cara, tô bem cansado, hein? Já agora são 3h43 da tarde e desde as 10h30 eu tô na rua conhecendo tudo aqui pelo centro e pelo centro histórico e filmando para vocês, né? Vocês estão vendo esse vídeo, mas antes, no turno da manhã, eu já tinha gravado o primeiro vídeo, que eram as primeiras impressões aqui de Montevidéu. Então, se você ainda não viu também esse vídeo, fica a dica para depois que encerrar esse vídeo eu ir lá conferir as primeiras impressões aqui do Uruguai. Essa é a torre da Rambla Sur. Ela no passado era responsável por ventilar os gases do sistema de esgoto aqui de Montevidéu. Ela é bastante confundida com um farol, mas nunca na sua história ela teve essa função. Hoje é um ponto turístico aqui de Montevidéu e é considerado patrimônio nacional aqui no Uruguai, atraindo vários turistas daqui do Uruguai e de várias partes do mundo. E com essa bela imagem de fundo da Rambla, do Rio do Prata, e essa imagem aqui da cidade de Montevidéu, eu vou me despedindo de vocês neste vídeo de hoje, porque claro, ainda vem muitos outros vídeos por aí da nossa temporada aqui no Uruguai. E nesse climinha uruguai, eu queria me despedir de vocês em espanhol. Então, se você gostou deste vídeo, inscreva-te em nosso canal e também deixa tu comentário e tu gusta, ¿vale? Entonces, hasta la próxima parada.